Boa noite, Gabi. Boa noite, Leonardo, Gabriel, Letícia e Mariana. Cadê a Rafa? Nossa, tem que mandar recado para a Rafa. Ela perguntou se não ia ter aula minha agora. Nossa Senhora. Eu falei que era 8 horas. Gente, alguém liga para a Rafa aí? Alguém tem o telefone dela? Qual Rafa, KP? A Rafa da noite. Porque ela mandou exatamente... Eu estava correndo também e respondi que ia ser 8 horas. Aí passa assim, sei lá, 10 minutos. Não, então beleza. Ô, Gabi, beleza. Eu vou postar assim, tá? Ah, Gabi, é isso que eu tenho que te falar. Depois o Carlão vai até me dar uma resposta, tá? Eu não postei porque tá dando um problema no na minha entrada no Classroom. Eu até consigo entrar, mas na hora que eu vou postar a aula, eles barram o meu arquivo. Entendeu, Gabi? Por isso que eu não postei. Tá. Eu vou ver se eu consigo postá-la no YouTube e mando o link, tá? Mas não preocupa não. Porque a aula passada, a turminha que tá aí, o Caio acabou de chegar. Ô, Cintilante. Oi. Se eu te mandar o número da Rafa, você tenta ligar lá para ela? Tenta falar com ela aqui. É, porque ela, antes de você ligar, uns 5, 10 minutos antes, ela ainda falou, ai, KP, não vai ter aula sua não, porque o Rodrigo começou às 19 horas. Mas ela não tá no grupo não, KP? Pois é, eu não sei qual Rafa que é. Difícil, né? Porque Rafael... Aqui, ó. Não, pois é, eu tô mandando, acabei de mandar aí no... sei. Beleza. Beleza? Então tá. Beleza, liga lá, obrigado. Turma, Gabi, olha, não precisa esperar, porque a aula passada eu falei praticamente, e quem assistiu, confirma aí para mim, por favor. Eu falei praticamente foi do ciclo menstrual, não foi isso? Não foi a aula passada, sexta-feira? Quem estava aí comigo? Leonardo, Gabriel, Letícia, Mariana, Caio, não foi isso? Isso. Tá, Gabi? Então a gente viu o ciclo menstrual. E é fácil. E qualquer dúvida você manda para mim. Eu vou colocar... Beleza, eu vou colocar lá no Classroom, ou vou dar um jeito pelo YouTube de postar a aula e mando para você, beleza? Turminha, eu vou pedir só um minutinho, que eu vou aqui, ó, eu estou abrindo aqui o que a gente vai estudar hoje, tá? Vai ser aparelho reprodutor feminino. Nós já vimos o ciclo menstrual, tá? Agora a gente vai ver os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino, os órgãos que compõem, tá? Eu estou arrumando aqui, porque meu computador não está abrindo meus arquivos. E vou falar de gametogênese, já que vocês falaram para mim que vocês já viram lá com o Dinho meiose, né? Ou estão vendo meiose, não é isso? Aí dá para a gente falar de gametogênese. Beleza. Eu preciso que alguém seja os meus olhos. Beleza? Quem pode ser meus olhos aí para falar se está aparecendo tudo direitinho? Aparecendo. Ô, Gabi, valeu demais. Então, joia. Olha só, turminha. O que eu quero que vocês guardem aqui para mim? Olha só, eu ampliei isso aqui. Eu vou, na realidade, colocar numa nova guia. Isso aqui, tá? A grosso modo, beleza? São os órgãos do aparelho reprodutor feminino. Muito cuidado nessa hora, olha. O aparelho reprodutor feminino externo é chamado de vulva. Ficou claro isso aí? Beleza? Vagina é um canal musculoso que vai receber o órgão copulatório do macho. Eu estou falando do macho porque a gente está vendo aqui o aparelho reprodutor feminino de um ser humano. Mas esse aparelho reprodutor feminino, ele é super parecido em todos os mamíferos. Combinado? Beleza? Então, ó, aquilo que você vê, tá? Exposto ali na gatinha, exposto na cachorrinha, né? Que a gente vê assim, ó, exposto na cachorrinha, aquilo ali não é vagina. Beleza? Ô, valeu, Rafa, beleza, que bom. Olha só, aquilo lá não é a vagina.
Tudo bem? Aquilo ali é a vulva, beleza? Então, a parte externa do aparelho reprodutor feminino, tá? Vai ser a vulva. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Olha só. Aqui dá pra gente perceber mais ou menos, olha. Super legal. Uma nova guia. Vamos lá. Olha aqui que top. Essa parte aqui, isso aqui é uma mulher, né, com as pernas abertas. Então, repare uma coisa. Isso aqui é o aparelho reprodutor feminino, mas a parte externa. Aqui é a parte interna. Então, a vulva, que é esse órgão aqui, beleza? Ela está abaixo desse monte que é chamado de monte pubiano, tá? Ou pubis, beleza? Tá? E a vulva, ela vai ser composta, então, dos grandes lábios, tá? Grandes lábios, ali tem tecido, então, adiposo, ok? Grandes lábios. A gente vai ter aqui os pequenos lábios, ok? Isso tudo fazendo parte da vulva, tá? Grandes lábios e pequenos lábios vai ser para proteger essa cavidade, né? E o seguinte, na junção aqui dos pequenos lábios, a gente vai ter o órgão excitatório da mulher, que é o clitóris. E vocês vão ver, já pode anotar aí para mim, tá? Clitóris é análogo ao pênis, beleza? Ele tem glandezinha, tem uma cabeçazinha, igual o pênis tem uma glande. Ele tem corpos esponjosos que se enchem de sangue, então ele fica erétil, tá? Beleza? Então ele é o órgão análogo ao pênis. E é o órgão, então, que vai dar as sensações ali para a mulher. Beleza? Tá. Repara uma coisa, isso é de suma importância. Olha só. De baixo para cima, tá? Entrando ali, então, na parte um pouco mais interna da vulva, olha só. Esse primeiro orifício de cima para baixo, perdão, de cima para baixo, tá? O primeiro orifício é o meato uretral, ou seja, é a saída da uretra. E lembrando que a uretra está vindo da bexiga, certo? E na bexiga desembocam os ureters, ou ureteres, que vieram dos rins. Então, reparem, vocês mulheres, vocês separaram bonitinho, tá? Separaram bonitinho a uretra só para o aparelho excretor. Ficou claro isso? Tá? A uretra de vocês é só para o aparelho excretor. Ponto. Anota isso. Uretra feminina é só para o aparelho excretor. E a uretra feminina ela tem 4 centímetros só de comprimento, ela é curtinha, tá? E é só aparelho excretor. Vocês vão ver por que eu estou pontuando isso. Bom, então, essa primeira aberturinha, né? Abaixo ali da junção dos pequenos lábios, tá? É a abertura uretral, que a gente chama de meato uretral. Logo abaixo, uma abertura maior, aí sim vai ser o meato vaginal, ou orifício da vagina, tá? E é ali que começa o órgão copulatório da mulher, a parte interna, né? Então, ali que começa a vagina. Isso tudo que a gente está vendo aqui fora é vulva, beleza? Tá. Lá dentro, aqui na entrada desse canal vaginal, né? As fêmeas dos mamíferos têm uma membrana chamada ímen, ok? Beleza? Então, tem uma membrana lá. Não é isso aqui não, ó. Isso aqui é a mucosa do canal vaginal, tá? O ímen está um pouquinho mais interno aqui, ó. Beleza. E o seguinte, a gente seguindo aqui, ó, já saímos da vulva, viemos aqui para uma região chamada perianal, né? Ou períneo, e logo ali, ó, na junção das nádegas, no final do cóccix, a gente tem o ânus. Então, olha que bonito isso aqui. Olha que genial. Vem comigo. Vocês, mulheres, eu vou até pegar uma outra imagem também. Uma imagem lateral. Olha aqui que massa. Vocês, mulheres, vocês separaram bonitinhamente. Vou até diminuir mais um pouquinho. Para pegar todo mundo, ó. Olha só, vocês separaram bonitinhamente, tá? No sentido assim, de bonito, de legal, sabe? De fantástico, né? De evolucional, sabe? Não é simulado, mas é evolucional. Olha só que legal a evolução de vocês. Repara aqui, ó. Isso aqui é a bexiga. Olha aqui a bexiga. Tudo bem? Então a bexiga tem 2 ureteres que estão vindo dos rins. Os rins estão aqui em cima, ó. Beleza? Então, olha só, vocês separaram bonitinho, olha aqui, a uretra. 4 centímetros só de uretra. Então, vocês separaram direitinho um canal só para o sistema excretor, uretra. Olha que lindo, tá? Então, em pretinho aqui, ó, sistema excretor, ó, uretra. Beleza.
Depois, vocês separaram um canal só para o sistema reprodutor, inclusive para parir os filhotes, porque o filhote vai passar por ali. Olha o útero aqui, que bonitinho. Tá? O útero é um órgão muscular, isso aqui é o miométrio, aqui dentro é o endométrio e aqui é a cavidade uterina, ó, tá? E aqui, essa voltinha aqui é o colo ou pescoço do útero. O colo do útero, né, que vocês fazem exame, porque o HPV, que é aquele vírus, né, pode proliferar ali, HPV, vírus do papiloma humano, e ele é um oncovírus, ou seja, um vírus que propicia câncer, principalmente no colo do útero. Né? Vocês sabem que já existe a vacina, então, que as meninas a partir de 12 anos, 11 anos, já tomam a vacina, 13 anos tomam a vacina contra HPV, porque diminui, assim, sensivelmente a prevalência de câncer de colo de útero, tá bom? Então, olha, aqui, ó, exatamente aqui é o colo do útero, beleza? E do colo do útero, olha só, esse canal aqui, ó, que eu tô colocando em vermelho, tá? Esse canal muscular é a vagina. Então, vocês têm um canal sozinho, só para o sistema reprodutor. Olha que lindo. Vocês têm um canal só para o sistema excretor, a uretra separadinha, aqui ó, separadinha, beleza? Vocês têm um canal aqui no meio, ó, de frente para trás, né? Uretra. Depois aqui no meio, um canal maior que é a vagina, só para o sistema reprodutor. E vocês têm uma saída aqui, ó, só para o sistema digestório, que nós vimos, né? Que aqui é o ânus. Ficou claro isso aí? Por que eu estou falando isso? Vem comigo aqui rapidaço antes de eu abrir para as dúvidas, tá? Eu vou ter que colocar de outra cor. Vou colocar em alaranjado aqui, ó. Vem comigo aqui. Vem aqui comigo. Olha só. Répteis. Sabe répteis? Que adquiriram um ovo com casca e foi esse ovo com casca calcária chamada ovo amniota, com amnion, com líquido, que trouxe a independência reprodutiva da água. Tudo bem? Répteis. Olha aqui o que acontece nos répteis. Aqui é o final, tá? A porção final caudal de um calango. Beleza? De um calango, de um jacaré, do réptil que você quiser. Isso aqui é uma abertura, ó, do meio interno para o meio externo, lá perto da cauda do calango, ou da lagartixa, ou do jacaré, ou do dragão de Komodo. Mas olha só, essa abertura aqui, vem comigo, não distrai não, olha lá. Essa abertura aqui, nela desemboca, tá? A uretra, que vem da bexiga, que está em branquinho. Em vermelhinho, nela desemboca, olha aqui, o oviduto, beleza? Que vem do aparelho reprodutor, se for uma fêmea, tá? Ou o canal deferente, que vem do testículo dos machos. E nela desemboca, vou colocar em verdinho, o intestino grosso. Então, repara, nos répteis, nos anfíbios também eram assim, tá? Nos répteis, olha só, o sistema excretor, o sistema reprodutor e o sistema digestório desembocam no mesmo orifício. E desse orifício é que é jogado para fora do meio externo. Seja o excreto nitrogenado, entre aspas, o xixi do réptil, que é ácido úrico, tá? Sejam os ovos, ou seja, a reprodução vai passar pela cloaca, tá? Que é essa cavidade comum aos três sistemas, ou seja, o cocôzinho, as fezes, aquilo que não foi nem digerido nem absorvido lá pelo réptil. Então, essa abertura aqui, ó, tá? Essa abertura, essa ampola com essa abertura para o meio externo, ela é chamada de cloaca. Ficou claro? Então, alguém dá a definição de cloaca para mim. Cloaca. Cloaca é um orifício onde desembocam os três sistemas em anfíbios e répteis. Quais três sistemas? Né? De frente para trás. Sistema excretor, sistema reprodutor e sistema digestório. Ficou claro? Então, isso aqui não é ânus, isso aqui não é abertura do aparelho reprodutivo, e isso aqui, muito menos, é o meato uretral, abertura da uretra. Tá? É uma abertura comum aos três sistemas. Ficou claro isso? Sim ou não? Manda um retorno para mim. Silêncio, eu vou considerar que sim, então. Beleza? Beleza.
Opa, então, galera, desculpa aí, porque vocês estavam prestando atenção. Beleza. Cloaca. Coloca aí para mim. Cloacas são répteis. Beleza? Répteis, tudo desemboca numa coisa só e de lá que sai para o meio externo. Tá? A cloaca é curtinha, tá, gente? Não é compridona, não. Tá? Então, tudo cai ali e já sai para o meio externo. Tá? Agora, olha só o que aconteceu em vocês, mulheres. Vocês se separaram. Olha aqui. O sistema excretor sozinho com orifício para ele, que é o meato uretral, abertura da uretra. O sistema reprodutor aqui, ó, com orifício só para ele, tá? Que é o meato ali vaginal, né? Abertura da entrada da vagina. E já tinha separado o sistema reprodutor com ânus. Por que eu tô falando que vocês foram show de bola? Porque olha aqui na gente, em nós machos. E nós machos, ó, faz de conta que você quer a bundinha, tá? Aqui é o ânus, ok? Aí aqui é a bolsa escrotal, aqui o pênis do macho, beleza? Repara, nós machos, nós colocamos, olha a bexiga aqui, ó. Vou colocar a bexiga em vermelho, tá? Repara, a nossa bexiga desemboca na uretra, beleza? E vai na direção do pênis, ó. Beleza? Só que é o seguinte, dos nossos testículos, vocês vão ver, vão sair dois canais diferentes que atravessam a próstata e desembocam na uretra. Agora, o nosso ânus está separado aqui. Então, nos machos, olha só, o sistema reprodutor, o sistema digestório já ficou separado aqui, ó. Ânus está lá, separadinho. Mas o sistema reprodutor e o sistema excretor ainda estão saindo pelo mesmo canal que a uretra, ficou claro? Então a gente ainda não separou. E vocês, fêmeas, olha só, vocês separaram já tudinho. Então a evolução se fez nesse sentido, ó, tá? De separar cada um dos sistemas com o seu próprio orifício. E nós machos, como a gente ainda é um pouco mais primitivo, nós separamos só um, tá? Sistema, que é o digestório, o ânus não mistura com ninguém, concorda comigo? Mas o meu espermatozoide, ele passa pela uretra. E a minha urina passa pela uretra. Ou seja, eu ainda tenho um canal que é comum ao sistema reprodutor e ao sistema excretor. Eu só separei o sistema digestório. Ficou claro aí? E vocês, mulheres, olha aqui, ó, separaram tudo. Beleza? Parabéns para vocês. Vocês são mais evoluídas do que nós, machos. Ficou claro? Beleza? Então, aqui, ó, na visão lateral, você vê nitidamente isso aí bonitinho. Belezura? Belezura. Alguma dúvida? Posso continuar? Podemos? Então tá. Agora, repara uma coisa. Vamos pegar de novo essa imagem, olha. Canal vaginal, beleza? Aí eu já tô na parte interna do aparelho reprodutor feminino, tudo bem? Aqui tem uma mucosa, tem um pH específico. Mucosa, quando eu falo, é muco, tá? Tem um muco próprio ali. Tem uma flora vaginal, tem um conjunto ali de bactérias e fungos que são próprios desse ambiente. Ficou claro? Ele tem um pH próprio, beleza? Muitas bactérias que estão ali, inclusive, fazem fermentação lática. Então, ali o meio é ácido. E há que ser ácido. Tá bom? Ninguém vai ficar passando bicarbonato para dentro da vagina, porque o capetinho falou que é ácido, eu quero neutralizar essa acidez. Não! Porque a acidez do canal vaginal é uma forma de se proteger contra outras bactérias. Ficou claro isso aí? Então, o pH ácido do canal vaginal é uma proteção contra outros micro-organismos que poderiam proliferar ali. Então, é ideal... É fantástico que você tenha a sua flora vaginal equilibrada. Porque enquanto tiver as bactérias que são próprias ali do canal vaginal, os fungos que são próprios ali do canal vaginal, toda a parede está ocupada e dificilmente uma bactéria patogênica vai achar um lugar descolonizado, não colonizado, para ela começar a colonizar. Ficou claro? Por isso que o sabonete... Tá? Que a gente toma banho de pele, tem que ser diferente do sabonete íntimo. Já viram isso? Que o pH do sabonete íntimo é diferente? E há que ser diferente. Por quê? Porque a entrada aqui, ó, tá? Já é um pH diferente. Se cair na sua prova, por que o pH aqui é ácido?
proteção, beleza? Para evitar a entrada de micro-organismos, beleza? Ou se cair, por que o sabonete íntimo tem um pH diferente do sabonete de pele? Porque o pH da pele não é o mesmo pH ali da vagina. E o sabonete íntimo, ele vai preservar esse pH da vagina, ficou claro? Que é uma forma de proteção. Beleza. Então, olha, adentrando aqui pelo meato vaginal, a gente entra no canal vaginal, que é a vagina propriamente dita, que é um órgão tubular e muscular. Ah lá, é um tubo musculoso. Ele que recebe o pênis, que é o órgão copulatório do macho, durante a cópula, né? Durante o ato sexual. Tá. Repara uma coisa. Isso aqui é a abertura do colo uterino. Essa região aqui é o colo. E já guarda para mim, gente, colo significa pescoço. Colo não é aqui, ó, onde estão minhas pernas que eu coloquei o smartphone em cima do colo. Não, tá? Colo é isso aqui, ó. Colo significa pescoço. Não é à toa que aquele acessório que você coloca no colo, que é pescoço, o acessório chama colar. Ficou claro? Aí houve um sequestro semântico. O que é sequestro semântico? Sequestraram a palavra e colocaram ela aqui, ó. Então, como você colocava seu filho nessa região para amamentar, tudo bem, aqui é a região do colo, ó. Concorda? Mas aí, como ele ficava em cima aqui da sua barriga e das suas pernas, aí neguinho começava, olha só, o nenenzinho tá no colo, o nenenzinho tá no colo. E aí mudaram a palavra de lugar e colocaram colo aqui. Ficou claro? Mas não. Toda coisa em biologia que vocês verem colo significa pescoço. Então eu pergunto, onde que é o colo dessa garrafa? É aqui embaixo ou aqui próximo da tampa? É aqui próximo da tampa. Ficou claro isso aí? Colo significa pescoço. Repara que essa minha garrafinha d'água, gente, olha só que lindo. Agora que eu percebi isso, olha. Calma aí, calma aí. Pronto, agora não tem perigo de me molhar. Repara que essa garrafinha lá parece um útero, não é? Parece um útero. Olha só, meato vaginal. Vou até tirar aqui, ó. Olha que lindo. Aqui, ó. Meato vaginal, né? Entrada da vagina. Aqui a vagina. Aqui o colo do útero. Certo? Aqui, ó. Colo do útero. E aqui o corpo do útero. Beleza? Se eu colocar dois tubinhos, um para lá, outro para cá, você pode falar que é as trompas. Então, beleza. Caiu. Fechou. Então, ó, aqui eu tenho o colo uterino, tá? A entrada do colo uterino e essa entrada, o canal do colo uterino desemboca na cavidade uterina. Até ficou claro? E o útero tem mais ou menos o tamanho aí do seu pulso, né? Do seu pulso aqui, ó, do seu punho, aliás, sua mão fechada, tá? E num formatinho de pera, de uma pera invertida. Agora vem para as regiões aqui do útero. De fora para dentro, tá? Eu tenho aqui, ó, esse tecido conjuntivo que reveste o útero, tá? Que está em contato aqui com suas vísceras. Esse tecido é o perimétrio, que está no perímetro, beleza, tá? Eu tenho o miométrio. Mio significa músculo, métrio do útero. Miométrio é a parte muscular do útero. É musculatura lisa. E musculatura lisa, a gente viu que a gente não controla, tá? Por isso, quando vocês têm cólica, não adianta. Ai, para de contrair que eu estou sentindo dor. Não, musculatura lisa a gente não controla. A gente não controla peristaltismo no tubo digestivo. Para peristaltismo, para que eu não quero mais. Não, não adianta. Músculo liso você não controla. Ele é involuntário. A gente não controla músculo liso de artéria. Anota aí para mim, por favor. A artéria tem músculo liso. A gente viu isso no sistema musculatório. Tá? Então, se sua pressão está aumentando, aí você fala, ô musculatura lisa de artéria, relaxa aí para baixar minha pressão. Não, não vai relaxar. Você não controla músculo liso. E você não controla também a musculatura lisa do útero. Não adianta, tá? E a musculatura lisa do útero tem um nome próprio. É o miométrio. Beleza? Tá? Se você tiver um tumor no miométrio, esse tumor vai ser chamado mioma. Não é isso? Oma, tumor, massa, mio no miométrio. Beleza? Tá. E essa parte interna aqui, ó, cheia de vaso sanguíneo, que é onde o embrião vai nidificar, onde o embrião vai se acoplar, essa parte é o endométrio. Beleza? Então, ó, o útero, agora de dentro para fora,
Essa camadinha interna que é cheia de vaso sanguíneo, que está em contato direto com a cavidade uterina, é o endométrio. É essa camada que todos os meses, né, as mulheres perdem. Tá? Quando cai a progesterona, o miométrio contrai e expulsa essa camada aí, ó, que está cheia de vaso sanguíneo, portanto, cheia de sangue. Né? Aí vai sair a menstruação. Então, o endométrio, ele descama. Beleza? Tá? Então, de dentro para fora, endométrio, a camada muscular lisa, miométrio, e essa camada aqui, ó, fininha de tecido conjuntivo, fibroso, tá? É chamado de perimétrio, que reveste externamente o útero, tá? Mas o útero, olha só, ele se prolonga em 2 ovidutos, ductos por onde vão passar o ovo ou óvulo. E na gente a gente chama de tuba uterina, beleza? Ou trompa uterina. Que no final delas aqui, ó, elas são ocas, estão vendo, gente? Elas são ocas, só que ele não continua mostrando, tá? No final dela tem fímbrias, isso ali, ó, fímbria significa franja, e essas franjas se mexem quando vocês ovocitam secundariamente, vocês ovulam. Elas se mexem justamente para atrair o ovócito 2 para aqui, ó, para dentro dela. Por quê? Porque a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito 2, tem que se dar exatamente nessa região aqui, ó, gente, ó, no terço distal da tuba uterina. Capetinga, terço distal é porque você dividiu essa tuba em 3 partes, ó. 1/3 próximo do útero, então esse aqui é o terço proximal. 1/3 que está entre os dois, que é o terço medial. E esse 1/3 que sobrou aqui é o terço distal, porque ele está distante do útero. Ficou claro isso aí? Então, a fecundação, anota aí para mim, por favor, anota. A fecundação tem que se dar, tem que ocorrer no terço distal da trompa, da tuba uterina. Ficou claro? Então, aqui, ó, o ovário, tá? Quando a gente tiver pico, de qual hormônio que o ovário vai liberar o ovócito? Alguém fala para mim, por favor. LH? LH. Parabéns, Rafa. LH. Tá? Gabi, você não assistiu a aula passada, mas já guarda para mim. Se você guardar isso aqui, você já matou a charada. Tá? Pico de LH, o ovário ovula. Tudo bem? Se não tiver pico de LH, não tem ovulação. Tem que ter pico de LH. Então, no pico de LH, beleza? Lembrando que o LH é um hormônio hipofisário. No pico de LH, aquele ovócito 2 que já estava ali madurinho, no ponto, ele, ó, pof, é liberado. E quando ele é liberado, ele é captado aqui pelas fímbrias. E se ele encontrar espermatozoide aqui nesse terço distal, aí vamos ter que parar cursinho e trocar a fralda. Eu prefiro que não. Ficou claro isso aí? Não, não. Agora, porque vai ter fecundação, ou pode ter fecundação e você pode ficar grávida. E você, menino, pode virar papai, tá? Então, não. Agora, se o óvulo, que na realidade é o ovócito 2, né? Ele chegar aqui não encontrar espermatozoide, beleza? Tá? A probabilidade dele ser fecundado em outra região vai ser muito menor. E olha só, aqui internamente você tem um epitélio, um tecido epitelial de revestimento ciliado, com cílios que ficam batendo assim o tempo todo. Para quê? Para puxar esse óvulo, ou se já foi fecundado, puxar esse ovo, esse embrião, para o útero. Belezura isso aí? Tá? Mas na realidade só vai chegar aqui no útero, gente, se for fecundado. Beleza? Só se for fecundado. Por quê? O óvulo que não é fecundado, em 48 horas aqui, ele é fagocitado por macrófagos. Ele é destruído. Ok? Tá? Então, ele é destruído. Tá. Então, nós vimos já as trompas, que tem tecido epitelial ciliado. Anota para mim, trompas têm tecido epitelial ciliado, com cílios, tá? Então, a gente só vê isso no microscópio. Quando você vê ali o revestimento interno da útera, ó, da trompa uterina, né? Da tuba uterina, tá cheio de célulazinhas com cílios. E eles ficam batendo para puxar, tá? Caso tenha sido fecundado esse óvulo, aí vira zigoto, para puxar esse embrião para o útero. Beleza? Então, a
existe um tecido epitelial ciliado aqui na tuba uterina, tá? Que fica batendo cílios e puxando o muco. Beleza. E aqui tem o ovário. O ovário, na realidade, é a gônada feminina, a glândula sexual feminina. E ela é uma glândula anfícrina, porque ela tem uma secreção exócrina e duas secreções endócrinas. A secreção exócrina dela, qual que é? O próprio ovócito 2, o próprio, entre aspas, óvulo. Isso é exócrino. Aqui, ó, mandou para uma cavidade. Tá? E as duas secreções endócrinas, quais são os dois hormônios ovarianos que vocês têm que guardar para mim? Os dois hormônios ovarianos. Progesterona e estrogênio. Isso. Agora vamos começar a treinar, Rafa, falar na ordem que eles são liberados seguindo o tempo cronológico, ali a cronologia do ciclo menstrual, não é? Na primeira parte do ciclo menstrual é liberado qual hormônio? Estrógeno. Qual? Estrógeno. Isso. E na parte final, depois que tem corpo lúteo, qual que é liberado? Progesterona. Progesterona. Aí é fácil você lembrar, porque vem primeiro que P no abecedário, no alfabeto. Então é liberado primeiro estrógeno. Então na primeira, entre aspas, metade, que a gente viu não é metade, né? Então na primeira fase do ciclo menstrual, o ovário libera o hormônio ovariano estrógeno. E na fase final, né, do ciclo menstrual, o ovário libera progesterona. Ok? Belezura. Pronto. Vimos órgãos internos agora do aparelho reprodutor do sistema genital feminino. Alguma dúvida? Manda para mim no chat, que agora eu vou responder só dúvidas. Alguma dúvida? Enquanto vocês mandam aí se tem dúvida ou não, olha, deixa eu limpar isso aqui. Manda lá, dúvida ou fala assim, no doubt, no dúvida. Gente, olha que lindo isso aqui, olha que perfeito, olha. Aqui ele está mostrando, olha só, o perimétrio. Olha o tanto de vaso sanguíneo que alimenta a musculatura do útero. Não é o endométrio não, o endométrio está aqui, ó. Aqui que está o endométrio, tá? Lá dentro da cavidade. Isso aqui são vasos sanguíneos que estão na face externa do útero. Porque o útero é um órgão e é constituído de células, concorda? Tem que chegar vaso sanguíneo em qualquer órgão para levar oxigênio e nutrientes. Não é? E tem que sair vasos sanguíneos. Então tem que chegar artérias que transformam em arteríolas, depois viram capilares dentro do órgão e depois capilares se juntam, formam vênulas e formam veias pequenas e saem veias. Então, o que está em vermelho aqui são artérias e o que está em azul aqui são veias. As artérias estão trazendo, então, oxigênio e nutrientes e as veias estão levando CO2, não é isso? Dessas células todas que compõem todos esses órgãos, CO2 e excretas nitrogenados. O CO2 vai ser deixado no pulmão. Lembrando que a maior parte do CO2 é transportado no sangue, no plasma sanguíneo, na forma de íon bicarbonato. Guardem isso. Nós falamos isso no sistema respiratório. Estou relembrando. Então, a maior parte do CO2 de todas as células do seu corpo, 70% do CO2 que é liberado pelas suas células, pela respiração celular, é transportado no sangue na forma de íon bicarbonato. Tá? 20% só que vai ser transportado na forma lá de carbohemoglobina, né, associado à hemoglobina, e 10% dissolvido no plasma. A maior parte do CO2 é transportada até os pulmões na forma de um bicarbonato, que ajuda até a controlar o pH sanguíneo. Parabéns, tá? Agora, olha só, aqui o canal vaginal, que é a própria vagina, como eu falei para vocês, né? Aqui vai ser o colo do útero, tá? Aqui mostrando a entrada do colo, aqui a parte, né, de fora, a cavidade uterina, o miométrio, aqui o perimétrio com suas veias e suas artérias, tá? A tuba aqui, ó, fechadinha, que lindo, ó. Beleza? Com as fímbrias e o ovário aqui. Repara que tudo, gente, é irrigado. Todos os órgãos nossos são irrigados com o sistema circulatório, com vasos sanguíneos, tá?
A única exceção são cartilagens. O resto, até osso, tem vaso sanguíneo que irriga, que leva nutrientes, tá? E aqui tem corte. Beleza. Então, deixa eu ver se eu já posso passar para o sistema reprodutor masculino. Não? Então, beleza, galera. Estou passando para o sistema reprodutor masculino, então. Aqui, ó. Então, sistema genital, né? O aparelho reprodutor feminino já ficou lindo e maravilhoso. Lembrando que esse útero, ele distende, não é isso? A progesterona não deixa ele contrair. Se cair progesterona, ele contrai e expulsa o que estiver lá dentro, até pensamento. Tá? Ele não fica com nada. Caiu progesterona, o miométrio contraiu. Tá? Então, é ideal que caia progesterona antes do término da gravidez? Não. É ideal que continue progesterona até o último momento. Tá? Até chegar a termo. Ok? Porque se cair progesterona com 1 mês de gravidez, esse útero contrai o que tiver lá dentro e vai mandar para fora. Se cair progesterona com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de gravidez, 5 meses, não importa, esse útero vai contrair o que tiver lá dentro e vai mandar para fora. Tá bom? Então, não, o ideal é que caia no final da 10ª semana, que aí, beleza, vai ser partinho normal, bonitão, legal, o bichinho já está formadinho. Tá? Não caia, por favor, antes do último mês, tá? Ué, é, isso, beleza. Agora vamos para o aparelho reprodutor masculino, tá? Vou pegar essa imagem aqui e vamos para o aparelho reprodutor masculino. Vou abrir uma nova guia. Tá aqui o aparelho reprodutor masculino. Tem uma outra imagem também interessante, essa aqui, ó, porque pega frente e verso. Na realidade, lado e frente, tá? Olha só. Deixa eu ver aqui esse aqui. Tá. Gente, olha aqui o aparelho reprodutor masculino. Vem comigo aqui agora, olha. Isso aqui ele pegou uma pessoa, um corpo, e cortou na metade e te mostrou. Beleza? Me cerrou aqui no meio, abriu e mostrou uma das partes. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho aqui o testículo. O testículo é a gônada masculina, a glândula sexual masculina. Ok? E lembra que no testículo é que são formados os espermatozoides, os gametas masculinos. Anote isso para mim, por favor. Testículo, qual que é a função dele? Formação de espermatozoides. Anota aí. Anota aí. Ô, gente, vocês vão me desculpar a falta de educação. Anota aí, testículo. Porque eu cheguei morrendo de sede, nem peguei copo nem nada. E eu estava correndo, então aí, beleza. Testículo, formação de espermatozoide. Beleza. Agora o seguinte, olha aqui. O espermatozoide ele é formado nos testículos. Os machos têm 2 testículos, ficou claro? E nos machos de mamíferos, esses testículos têm que ficar nessa bolsa aqui, chamada bolsa escrotal ou saco escrotal. Tá? É o saquinho, ou saco, né, que a gente vê no bebezinho, nos adultos, no cachorrinho, no boi, no cavalo, tá? Por quê? Já anota aí pra mim. Por que os testículos têm que ficar nessa bolsa, chamada bolsa escrotal ou saco escrotal? Porque é o seguinte, gente, para essa glândula produzir espermatozoide, ela tem que estar, geralmente, em média, 1 grau abaixo da temperatura corporal. Ficou claro isso aí? Tá? Então, ele fica fora do corpo. Beleza? E essa bolsa escrotal, tá? Ela tem uma face ali de músculo liso e células mioepiteliais, tá? Do tecido conjuntivo, tá? E do tecido epitelial. Então, olha só, que se tá frio, olha só, essa bolsa enruga e traz os testículos para próximo da cavidade abdominal. Porque se tá frio, aí você traz mais próximo para o corpo para aquecer. Mas continua, em média, 1 grau abaixo. Agora, se tá calor, relaxa, então, essa bolsa e os testículos ficam mais embaixo. Ficou claro isso aí? Então, tem um mecanismo aqui de termorregulação através da própria bolsa escrotal. Ok? Tá? Beleza. Então, ó, testículo produz espermatozoides. Os espermatozoides serão guardados nesse cara aqui, ó, epidídimo. O epidídimo, gente, tá? Fica em cima do testículo. Tá? Ele é palpável. E muitas vezes, quando vocês forem médicas, vocês vão ver que vocês vão ter que apalpar.
tá? O testículo. Porque um paciente seu chega lá com uma queixa, tá? De uma dor, né? Inguinal e escrotal, na bolsa escrotal, no saco, você vai ter que apalpar. Não tem jeito. Né? Você vai pedir licença para ele, obviamente, vai pôr luva, vai pedir licença, ô senhor tal, seu fulano de tal, o senhor me dá licença, eu vou ter que examinar, tá? Não tem problema. Tanto vocês meninas quanto meninos, né? E aí, gente, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte, na hora que você apalpa o testículo, tá? Você vai ver que em cima dele tem como se fosse uma cicatriz, uma tripinha. É o epidídimo. Então não tem nada de anormal não, tá? Ele é palpável, você pega ali e fala, ó, você percebe nitidamente uma tripinha ali em cima, uma cicatriz, sabe, uma dobrinha. Não precisa afobar seu paciente. Isso é o epidídimo, normal, tá? Agora, se isso estiver inchado, edemaciado, com edema, aí a gente vai ver uma questão aqui que vocês vão entender. Aí você tem que preocupar e falar com o seu paciente, olha, a gente vai ter que fazer um exame de imagem, a gente vai ter que ver isso aqui. Mas tranquilo, apalpou, né? Pegou o testículo, ó, a parte de baixo é lisa, tranquilinha, as laterais lisa. Opa, aqui em cima tem 2 tripinhas em cada um deles. Normal, epidídimo. E qual que é a função do epidídimo? Armazenar espermatozoides, anota para mim. Amadurecer e armazenar. Então, detalhe, ó. O testículo é que produz espermatozoide. Testículo, tá? Nos canais chamados canais seminíferos, que a gente vai ver, do testículo. Os espermatozoides são produzidos ali e são transferidos para o epidídimo. Essa capinha aqui em cima, ó. No epidídimo, esses espermatozoides vão amadurecer e vão ser armazenados. Por que armazenados? E amadurecer para eles ficarem aptos a nadar, com o flagelo deles, né? E vão ficar armazenados porque esse epidídimo ele só vai contrair e liberar os espermatozoides na hora da ejaculação masculina. Ficou claro isso aí? Na hora que o macho for ejacular. Então, o epidídimo aqui, ó, ele vai amadurecer e vai armazenar os espermatozoides, tá? Então, olha, os espermatozoides, qual vai ser o caminho desses espermatozoides? Eles foram produzidos aqui no testículo, foram transferidos para o epidídimo, beleza? Aí, na hora do estímulo e da ejaculação, olha só, esse epidídimo vai mandar os espermatozoides que ali estão para esse canal aqui, ó, chamado canal oducto deferente, tá? Esse canal, repara uma coisa, gente, ele sai da bolsa escrotal, passa ali no monte pubiano, nessa gordurinha que a gente tem aqui na frente do pubis, todo mundo tem, tá? Essa gordurinha aqui, beleza? Aqui, ó, passa aqui, ó, olha aqui a gordurinha aqui, ó, beleza? Ele passa aqui, detalhe, prestem atenção agora. Esse canal, o ducto deferente, ele perfura, ele atravessa o músculo reto abdominal e entra dentro da cavidade abdominal, tá? E chega na cavidade pélvica. Ele não está entrando dentro da bexiga, viu, gente? Se aqui é bexiga, ó, ele entra e passa cada um deles do lado da bexiga. Ficou claro isso aí? Então, os ductos diferentes saíram do epidídimo, tá? Sobem pela bolsa escrotal, eles atravessam a musculatura do reto abdominal, que é esse músculozinho, né, reto que a gente tem abaixo do umbigo, que você vê o tanquinho assim, depois é reto, né? Beleza? Então, olha, o reto abdominal, parte inferior, ele perfura ali os 2 ductos diferentes, passam do lado da bexiga e olha aqui, ó, depois que eles passam do lado da bexiga, eles vão passar próximos às vesículas seminais, são 2, né, uma de cada lado, tá? Que vão produzir o líquido seminal, vão se juntar nesse ducto aqui comum, que eu esqueci o nome desse ducto, você não precisa guardar. Nossa, não lembro mesmo, tá? O nome desse ducto aqui. E desemboca na uretra. Então, os espermatozoides saíram do epidídimo, subiram pelo ducto deferente, passaram do lado aqui da vesícula seminal e caíram na uretra. E da uretra, olha só, eles vão seguir caminho e serem expulsos para o meio externo. Então, repara, a uretra, ela vai ser compartilhada nos machos, tanto com o sistema excretor, olha a bexiga aqui guardando urina. A uretra começa aqui, ó, tá? Então, ela vai ser compartilhada tanto com o sistema excretor, a primeira parte dela é só do sistema excretor.
Mas logo depois da metade da próstata, quando pega esse canal aqui, que eu esqueci o nome, tá? O canal da vesícula seminal, vou chamar de canal da vesícula seminal. Então, olha só, quando pega esse canal da vesícula seminal, aí ele desemboca na uretra e daqui para baixo, a uretra ela é comungada tanto pelo sistema excretor quanto o sistema reprodutor masculino. Ficou claro? Sim ou não? Beleza? Então, em nós machos, tá? A gente ainda não separou o sistema excretor do sistema reprodutor. A gente não tem um canal só para o sistema reprodutor, não. Isso aqui é resquício ainda do nosso passado reptiliano, onde os três sistemas desembocam no mesmo buraco, tá? Nós já separamos um aqui, ó. O digestório está separado aqui no ânus numa boa. Belezura? Tá? Então tá. E aí, a uretra vai passar por dentro do órgão copulatório dos machos. O órgão copulatório, o órgão de cópula, né? O órgão de coito. Coito é ato sexual. Então, um órgão que os machos utilizam para depositar os espermatozoides dentro do organismo da fêmea, né? E quem começou isso foram os répteis. Isso trouxe independência da água para a reprodução também, né? Então, ovo com casca e fecundação interna, ou seja, o macho deixar espermatozoide dentro do organismo da fêmea, olha que maravilha, não dependemos mais da água para a reprodução. Um sapinho, um anfíbio, coitadinho, tá? Ele tem fecundação externa. Olha só, aqui é a sapinha, tá? Isso aqui é o sapinho. A sapinha é fêmea. Ela vai produzir óvulos. O sapinho é macho, vai produzir espermatozoide. O sapinho, ele abraça a sapinho, ó. Abraça, monta nela lá, ó. Só que isso tem que ser na água. Por quê? Na hora que ele espreme ela, estimula ela a liberar os óvulos. Na hora que ela libera os óvulos, ele libera pela cloaca dele os espermatozoides na água. Então a fecundação de anfíbio é externa. Ficou claro isso aí? Né? A fêmea aqui, ó, pare óvulos. Ela libera óvulos, então ela é chamada de ovulípara, e o macho libera espermatozoides também na água. Então a fecundação é externa. Então os sapos, os anfíbios, estão condenados a viverem próximos a locais úmidos porque dependem da água para a reprodução. Tá? E outra coisa é que eles não têm a camada espessa de queratina, que evita o excesso de desidratação. Tanto que eles respiram pela pele. Anfíbio tem respiração cutânea. Mas, por respirar pela pele, ele está condenado a viver em local úmido. Então, todo anfíbio vai viver em local úmido por dois motivos. Uma, que a fecundação dele é externa. Então, sinto muito. Vai ter que ficar em local úmido. Entendeu? O motel dele é água. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Quer reproduzir, tem que ir para a água. E outra, ele respira pela pele. E quem tem respiração cutânea tem que viver em local úmido, porque se ele for para o local seco, já que a pele dele permite troca de gases, respiração, permite também perda de água. E se ele for para um lugar onde a umidade relativa do ar é baixa, ele perde água pela pele e morre. Ficou claro? Répteis já tem uma camada espessa de queratina. E nós herdamos dos répteis a camada espessa de queratina, que não evita completamente a desidratação, mas diminui em 98% a desidratação. Tá ótimo. Vocês concordam comigo? Tá ótimo. Beleza. Eu já posso viver num local seco, né? Porque eu consigo armazenar 98% de água a mais do que um anfíbio. E aí, na hora que eu vou desidratando, minha neurohipófise libera ADH, hormônio antidiurético, e eu também aqui, ó, vou me hidratando, tá? Mas eu não sou igual um sapo. Se eu fosse um sapo, gente, com, sei lá, nem um minuto, 30 segundos de corrida ali, eu já tinha desidratado e morrido seco, tá? Só de eu estar nesse ambiente aqui, que a umidade relativa é mais baixa, eu já morreria desidratado, tá? Então, os anfíbios têm respiração cutânea e fecundação externa, condenados a viverem, então, em ambientes úmidos. Então, guardem uma coisa aqui para mim. O pênis é o órgão copulatório que vai deixar, então, os espermatozoides dentro do organismo da fêmea. Então,
a partir dos répteis, a fecundação continua sendo externa ou é interna? Interna, tá? E nos mamíferos, o pênis desenvolveu mais ainda e ficou muito mais eficiente. Combinado? Tá? Então, ó, aqui eu tenho o pênis, né? Lá no meio do pênis passa a uretra. Vocês vão ver que o pênis, ele tem dois corpos, tá? Dois corpos cavernosos, na parte aqui de cima, aqui, ó, tem essas cavernas que se enchem de sangue. E esse corpo aqui de baixo, ó, é o corpo esponjoso, que parece uma esponja, que também se enche de sangue. Beleza? Então vamos pegar essa imagem aqui agora. Aqui, ó, olha só. Dois corpos cavernosos, um do lado de cá, outro do lado de lá, e aqui no meio onde está passando a uretra, o corpo esponjoso. Beleza? E aí acontece o seguinte, quando tiver estímulo do sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso parasimpático aumenta o influxo sanguíneo nesses corpos cavernosos e enche as cavernas de sangue. E no corpo esponjoso, que está mais aqui abaixo, né, onde a uretra passa, e no corpo esponjoso enche essa esponja, esse tecido esponjoso de sangue. Então o pênis, que é um órgão flácido, na hora que aumenta o influxo sanguíneo nesses corpos, então cavernosos e esponjoso dele, enche de sangue, ele fica ereto. Ficou claro isso aí? Então ele fica no ponto da cópula. E quem faz isso é o sistema nervoso parasimpático. Lembra que nós já estudamos sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Beleza? Tá? O parasimpático ele estimula então a ereção do pênis. E o sistema nervoso simpático ele estimula a ejaculação, ou seja, a liberação do esperma. Então guardem uma coisa. Na maioria das características que a gente viu de sistema nervoso simpático e parasimpático, na maioria dos órgãos, eles têm ações antagônicas. Vocês lembram disso? O sistema nervoso simpático geralmente estimula, aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, inibe o peristaltismo, né? E o parasimpático, ao contrário, causa uma hipotensão, estimula o peristaltismo, estimula a digestão. É o contrário, é bradicardia, bradipneia. Na maioria dos órgãos, eles são antagônicos, na maioria. Mas no aparelho reprodutor masculino, eles não são antagônicos, não. Tipo, o parasimpático estimula a ereção e o simpático estimula a flacidez do órgão. Não. O parasimpático estimula o influxo de sangue. Então, vai ter a ereção do pênis. Ficou claro isso aí? E o simpático estimula a ejaculação. Ficou claro, galera? Beleza? Tá? Então, beleza. Olha só, aqui ficou lindo de se ver. Olha que maravilha. Testículo produz espermatozoides. São guardados no epidídimo, certo? Beleza? E aí você vai ter estimulação do coito, não é? Então, o parasimpático enche esses corpos aqui de sangue, o pênis vai ter ereção. E começa o ato sexual. Beleza. E vai chegando, né? Vai atingindo o clímax, né? Vai excitando, aquele atrito ali no canal vaginal. Gente, isso é qualquer mamífero, tá? Um cavalo, um cachorro, um macaco, um gatinho, beleza? Então começa o atrito, né? Beleza? Vai excitando mais ainda o parasimpático, né? E de repente vem uma onda simpática. Quando vem a onda simpática, o sistema nervoso autônomo simpático é para quê? Fala aí para mim. Quando vem a onda simpática, o que acontece? Vamos lá, galera? Isso, ejaculação. Então, olha, o sistema nervoso parasimpático vai sendo estimulado e, de repente, vem uma onda simpática. Gente, quando vem a onda simpática, vem aqui comigo, olha. O epidídimo, as células mioepiteliais contraem, puf, aqui, ó. Esse espermatozoide vai subir aqui, ó, pelo canal deferente, vai atravessar aqui, né, no reto abdominal, vai passar aqui, ó, do lado da bexiga, ficou claro? Aqui, ó, passou do lado, o outro tá passando do lado de lá. São dois canais deferentes, um para cada testículo aqui, ó. Um para cada testículo, beleza? Nessa visão frontal. E aí, ó, os canais deferentes desembocam nesse canal aqui que eu chamei que é canal da vesícula seminal, que eu esqueci o nome, tá? Fugi da aula da anatomia nesse dia. As vesículas seminais contraem também e liberam líquido seminal, o fluido seminal, tá? Então, o espermatozoide mistura com o fluido seminal.
a próstata contrai também, libera o líquido prostático. E isso cai agora aqui na uretra. Olha lá, ó, caiu na uretra. E vai sair, então, pelo pênis, pelo meato ou abertura uretral, na glande do pênis, na cabeça do pênis. Ficou claro isso aí? Belezura? E aí, galera, eu quero que você guarde o seguinte. Esse líquido, né, branco, leitoso, que sai, é chamado de esperma ou sêmen. E aí vocês vão guardar para mim uma coisa, tá? Espermatozoide mais líquido da vesícula seminal, ou seja, líquido seminal, mais o líquido prostático, isso que vai ser então sêmen. Então o sêmen, ele é um conjunto de fluidos de 3 glândulas diferentes, dos testículos, das vesículas seminais e da próstata. Ficou claro isso aí? Beleza? E aí vocês vão guardar uma coisa. Aí você perguntou, Capetinga, a vesícula seminal. Por que ela libera esse líquido seminal? Por que a próstata libera o líquido prostático? Gente, olha só. O líquido seminal e o líquido prostático, eles têm frutose, que é um monossacarídeo parecido com glicose. Beleza? Tem frutose. Olha, então tem açúcar, tem frutose. Tá? Tem a vitamina C. Tem peptídeos, tem prostaglandina que estimula a contração de músculo liso, tá? Prostaglandina, glande, prosta, ina, natureza, prostaglandina, natureza da glândula próstata, tá? Prostaglandina foi descoberta aqui no líquido prostático, por isso chama prostaglandina, né? Aquela que veio da glândula próstata, tá? E tem também substâncias que neutralizam acidez, inclusive bicarbonato. Por que isso tudo? Vamos entender por que no sêmen, tá? Principalmente com o líquido seminal e líquido prostático, vai ter frutose, que é um açúcar que dá energia, beleza? Vai ter vitamina C, vai ter prostaglandina que contrai musculatura lisa e vai ter substâncias que neutralizam o pH ácido, ou seja, o esperma ou sêmen, ele tende a básico, tá? Ele é básico, beleza? Por causa dessas substâncias que vão neutralizar o pH ácido da vagina. Lembra que eu falei que o pH da vagina é ácido por proteção? Se um espermatozoide desse cai no pH ácido de cara lá da vagina, o que acontece com ele? Morre. Então essas substâncias que são liberadas no esperma, que são básicas, tá? É para neutralizar momentaneamente a acidez da vagina para os espermatozoides não morrerem. Ficou claro? Então, você já aprendeu uma aí, ó, tá? Outra, por que tem frutose, que é um monossacarídeo idêntico à glicose? Para essa frutose servir de energia para os espermatozoides. Porque eles vão ter que ficar batendo flagelo o tempo todo, até chegar lá na tuba uterina. Então, a frutose que tem no esperma vai alimentar esses espermatozoides. Essa frutose ela vai ser quebrada nas mitocôndrias da peça intermediária do espermatozoide, ali próximo da cauda, né, do flagelo. Essa frutose vai ser quebrada nas mitocôndrias na respiração celular aeróbica. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, vai ter quebra dessa frutose lá. Isso é para dar energia para a mitocôndria. Tá? E os centríolos formarem os flagelos, que já estão formados na realidade, né? E os centríolos não pararem de manter o flagelo batendo. Vitamina C é antioxidante, concorda? Ou seja, vai proteger e vai potencializar a ação das mitocôndrias. Olha que maravilha. Belezura isso aí? E prostaglandina, eu falei que é a contração da musculatura lisa. Ajuda a musculatura da uretra a contrair mais ainda para mandar esse esperma para fora. E mais, o mais importante, a prostaglandina, gente, ela vai agir na musculatura lisa da vagina e do útero, tá? Principalmente da vagina e do início ali do colo do útero. Vai contrair para levar o esperma para dentro da cavidade uterina. Deu para entender a prostaglandina? Ela estimula a contração de musculatura lisa. Então, é principalmente para ter contração ali da musculatura lisa do canal vaginal e do colo uterino para o esperma entrar para dentro da cavidade uterina, tá? E vocês têm que guardar outra coisa. Aí, eu vou voltar aqui aparelho feminino, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Aparelho reprodutor feminino.
Vocês têm que guardar isso aqui, ó, para mim, por favor. Olha, aqui nesse útero, tá? Na cavidade interna dele ali, olha. Tá? Ô, gente, isso tudo aqui é revestido com muco. Muco aqui, ó, é uma películazinha de líquido. Para vocês, isso é uma película. Aqui, ó, muco nasal, muco bucal, tá vendo? Para vocês, isso aqui é uma película de menos de meio milímetro de altura. Mas para uma célula, isso tem 10 metros de profundidade. Então, o espermatozoide que vai ser depositado aqui, ó, aqui é cheio de muco. Então, eles vão nadar nesse muco. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, tem uma película de muco aqui que para a gente não é nada. Mas para um espermatozoide, isso aqui tem 10 metros de profundidade. É 10 metros de água, assim, ó, de muco. E ele vai nadando. E ele vai nadando aqui, ó, subindo pela cavidade uterina, subindo, entrou nas trompas. Olha lá, vai nadando. E quando ele encontra o ovócito 2 aqui, ele se funde ao ovócito 2, né? O citoplasma dele se funde. Isso é chamado de plasmogamia. É o início da fecundação. Rapidamente, o ovócito 2 transforma em óvulo e o núcleo do espermatozoide é só núcleo do espermatozoide que entra. Anota aí para mim, por favor. E o núcleo do espermatozoide entra pela membrana do óvulo, membrana citoplasmática, e vai se juntar com o núcleo do óvulo. Núcleo N de espermatozoide com núcleo N do óvulo formam um núcleo diploide, 2N. E essa célula agora não é chamada mais de óvulo, é chamada de zigoto. É a primeira célula do embrião. Ficou claro? Essa célula não é célula mais do pai, o espermatozoide era do pai. Essa célula não mais é célula da mãe, o óvulo era célula da mãe. Na hora que os dois núcleos se fundem, tá, e formam um núcleo só diploide, essa célula não é mais do pai e nem é mais da mãe. Essa é a primeira célula desse novo ser chamado embrião. Ficou claro? E é uma célula diploide. Ficou claro isso aí, galera? Tá? E vai ter patrimônio genético, metade do patrimônio genético paterno, que veio via espermatozoide, e metade do patrimônio genético materno, do patrimônio nuclear, do núcleo, tá? Porque das mitocôndrias, mitocôndria é só da mãe. Ficou claro isso aí? Mitocôndria, o DNA da mitocôndria só vem do óvulo, só da mãe. As mitocôndrias do espermatozoide, elas não entram para dentro do óvulo na hora da fecundação, ok? Tanto que tem a teoria da Eva mitocondrial. Ou seja, as mitocôndrias que estão em todas as células do meu corpo têm DNA que veio do óvulo da minha mãe. Então, o DNA mitocondrial meu é materno. Aí você fala, Capetinho, mas as mitocôndrias do seu pai, que estavam no espermatozoide dele? Pergunto para vocês, mitocôndria de espermatozoide entra no óvulo? Na hora da fecundação? Não. Qual que é a única coisa do espermatozoide que entra no óvulo? O núcleo. Ficou claro? Não entra a cauda, que é o flagelo, não entra centríolo, não entra mitocôndria, não entra parte do citoplasma do espermatozoide, absolutamente nada. A única coisa que entra é o núcleo. Ponto. E na hora que o núcleo do espermatozoide, que é chamado de pronúcleo masculino, se junta ao núcleo do óvulo, que é chamado de pronúcleo feminino, forma 2N, que é o zigoto, e aí é a primeira célula do embrião. Beleza? Tá. Vamos fazer algumas considerações aqui, ó. Turminha, vocês podem ver o seguinte, olha. A próstata, ela está muito próxima do reto, concorda? Por isso que na hora que tem uma hiperplasia prostática, um aumento da próstata, isso é sentido aqui, ó. Então, o exame de toque, o médico vai pôr luva, né? Vai passar ali um lubrificante e vai, então, colocar o dedo, né? Pelo ânus e aqui dentro do reto, porque ele consegue apalpar a próstata. E se ele vê que essa próstata está muito grande e muito irregular, porque dá para você sentir, se ela estiver lisinha e do tamanho normal, beleza. Tá? Então esse cara não está tendo problema nenhum. Mas se ela estiver muito grande, né? Você apalpa ali e você sente, nó, tá grande. E cheio de rugosidades, né? Parecendo uma couve-flor, digamos assim, sabe? Cheio de voltinha, você fala, epa, aí não tá legal. Beleza? Por quê? Porque se descobrir igual câncer de mama, né? Em estágios iniciais, galera, nota 1000. Isso se resolve numa boa. Beleza?
Você resolve numa boa. Você faz uma raspagem da próstata, tira uma parte da próstata, tira a próstata toda, não tem problema. Não vai trazer problema nenhum. Eles emendam a uretra aqui, ó, daqui de cima, daqui para baixo. Não tem problema nenhum, tá? Agora, olha só. Uma forma de método contraceptivo. Beleza? Aqui, ó. Ao invés de fazer laqueadura tubária, que vai ser, então, fechar, né, as tubas uterinas nas mulheres, o que seria muito mais rápido e mais barato, porque é muito mais fácil de fazer, gente, é isso aqui, ó. Vasectomia, tá? Você, então, olha lá, prende ou corta os ductos deferentes. Ficou claro isso aí? Porque aí na hora que esse cara, né, tiver o estímulo simpático e for ejacular, tudo bem, o epidídimo dele vai até mandar espermatozoide, ó. Mas chegou aqui, aqui está fechado. Os espermatozoides ficam aqui e vão ser absorvidos por macrófagos, sem problema. Não vai trazer problema nenhum. Agora, só não chegou espermatozoide para cá. Ele foi barrado aqui, ó, porque aqui ou foi cortado ou foi costurado. Mas vai sair líquido seminal, aqui ó, da vesícula seminal, vai sair líquido prostático. Então esse cara aqui, ele vai ejacular. Não vai ter diferença nenhuma. Nenhuma. Ele vai continuar sentindo prazer, ele vai continuar ejaculando, entendeu? O esperma dele, você vai olhar assim, ó, é branco leitoso, beleza? Branco leitoso, não muda nada. A única coisa que vai mudar é, se você pegar aquele esperma e levar ao microscópio, se esse cara foi vasectomizado, você vai encontrar espermatozoides nesse esperma? Não. É a única coisa que não muda. Ou melhor, a única coisa que muda, tá? Só isso. O resto não muda nada. Então, é meramente um preconceito cultural, tá? Eu já falei para vocês que a nossa sociedade é androcentrista. O andro é macho, centrista no centro, o macho no centro. É o macho que manda e o resto que se fofô, tadá, cc, né? Foda-se, é isso mesmo, tá? Né? Porque se a gente fosse racional, cara, vai, que isso? Em vez de ficar fazendo as meninas aí fazer a laqueadura tubária, né? Controle familiar, planejamento familiar, ligando trompa de mulher, é muito mais barato. É um método ambulatorial, você faz isso em ambulatório. Você não precisa de mesa de cirurgia, não. Você dá anestesia local ali, ó, na bolsa escrotal, abre, costura ou corta, beleza. Entendeu? Com o preço de uma laqueadura tubária, você deve fazer uma 100 vasectomia. Concorda? Outra, na nossa sociedade que é androcentrista, os homens são muito mais galinhas, você sabe disso. Homem que é galinha é comedor, é o fodão. Mulher que é galinha é, né, é a vagabunda, sabe? Então, a probabilidade é muito maior a probabilidade do cara deixar mais filhos do que mulher, vocês concordam comigo? Não é? Quantas pessoas vocês conhecem aí, ou casos, que o cara tem um filho com cada namorado ele teve um filho. Então, se tivesse feito vasectomia, seria mais barato para o sistema de saúde, tá? Seria muito mais rápido e evitaria muito mais filho espalhado pelo mundo aí. Para você ver, então, que é só uma questão cultural e de preconceito ainda por cima. Beleza? Tá? Então, isso aqui é uma das formas, então, chamadas de métodos contraceptivos. Beleza? Ou métodos anticoncepcionais. Beleza? Método contraceptivo, o primeiro que nós vimos aí foi a vasectomia. Vou colocar o nome aqui para vocês, tá? Que não traz problema nenhum para o macho. Eu estou falando macho, gente, porque você pode fazer vasectomia em qualquer mamífero. Vocês concordam comigo? Tá? No cachorrinho, no boi, né? Qualquer um que você quiser. Beleza? Vasectomia, tá? Agora uma coisa. Ninguém me perguntou, mas me pergunta, ó. Me pergunta agora. Olha, a maioria dos machos de mamíferos tem um testículo na bolsa escrotal, né? Fora do corpo, não é? Fora da cavidade abdominal. Mas esses testículos, eles surgiram na cavidade abdominal. A gente vai ver ele agora, tá? Então, olha só. Eles surgiram na cavidade abdominal quando a gente era fetinho e depois desceu para a bolsa escrotal. Quando a gente nasce humano, geralmente já o testículo, né? Eles chamam os baguinhos, né? Os baguinhos já desceram para o saquinho do nenenzinho ali. Você vê bonitinho, não tem problema, tá? Geralmente quando a gente nasce já desceu. Tá? A não ser que você seja um bebê prematuro masculino. Aí pode ser que você tenha criptorquidia. Orquidon
é testículo. Cripto escondido, tá? Então, se você for um bebê prematuro, talvez não deu tempo ainda de descer os testículos da cavidade abdominal, aí você tem criptorquidia. Tem pessoas que têm monoorquidia, só um testículo que desceu e o outro continua na cavidade abdominal, tá? Geralmente tem que fazer cirurgia para colocar ele na bolsa escrotal. Por que eu não posso deixar esse testículo na cavidade abdominal? Alguém fala para mim aí, por favor. Ó, vamos ver lá. Por que eu não posso deixar esse testículo na cavidade abdominal? Fica quente isso, Gabi. Além de não produzir espermatozoide adequadamente, tá? Não é adequada. Isso, Rafa. Então, seja um homem monorquídico, com um só na cavidade abdominal, ou criptorquídeo com os dois, nenhum dos dois desceram, tá? Tem que fazer cirurgia. Porque, gente, esses testículos aqui nesse ambiente mais quente pode propiciar tumor de testículo. Ficou claro isso aí? Além dele não produzir espermatozoide, ele pode ficar estéril, ele pode ainda ter tumor, porque a temperatura ficou muito mais alta do que o necessário para os testículos, tá? Então, o testículo vai ter tumor, vai ficar grandão, vai ter um câncer no testículo, beleza? Então, geralmente desce. Agora, acontece o seguinte, alguns mamíferos, principalmente mamíferos aquáticos, como baleias e golfinhos, tá? O testículo, eles não têm bolsa escrotal, tá? Baleia é mamífero, golfinho é mamífero, tá? Peixe-boi é mamífero, embora tenha nome de peixe. Não é peixe, tá? Esse é nome popular. O povo achava que era peixe e batizou disso aí. Aí ele comia capim submerso lá na água, né, no mar. Comia capim é boi. Tá na água é peixe, então chamar de peixe-boi. Mas ele não é peixe, nem é boi, nem é ruminante, nem parente do boi ele é. Ele é mais parente do elefante, para você ter uma ideia, tá? Então, ó, baleias, golfinhos, peixes-bois são mamíferos aquáticos. Esses mamíferos, eles não têm bolsa escrotal. O testículo, ele fica dentro da cavidade abdominal. Mas, como que eles conseguem ter o testículo dentro da cavidade abdominal e não ter a temperatura aumentada no testículo? Olha, gente, que genial a evolução. Por mutação e seleção natural, tá? Por mutação, surgiu um tecido adiposo em volta dos testículos. Uma camada, um panículo adiposo em volta dos testículos. E lipídio, vocês viram na aula, não sei se viram na aula do Dinho, mas anota aí, lipídio é isolante térmico, vocês concordam comigo? Não é? Lipídio é isolante térmico. Quem sente mais frio no inverno, numa temperatura baixa, é um magrinho ou gordinho? Fala aí pra mim. Quem sente mais frio? Temperatura tá magrinho, porque ele não tem panícula adiposo, concorda? Não é à toa que os animais que hibernam ou animais que vivem em locais frios, eles têm uma camada fina de gordura ou espessa de gordura? Uma baleia, uma morsa, um leão marinho, um urso polar, a camada aqui, ó, o panícula adiposo deles é fino ou é imenso? Imenso, espesso, para ser isolante térmico da temperatura ali, tá? Daquela região fria onde eles vivem. Pinguim, gente, pinguim, que só tem no hemisfério sul, não tem pinguim lá no Papai Noel, não, pelo amor de Deus, hein? Pinguim é só hemisfério sul, tá? Pinguim tem uma camada espessa de lipídio, tudo bem? Por quê? Porque ele vive num local frio. Alguma dúvida aí? Não? Então tá. Então, gente, esses mamíferos aquáticos que não têm bolsa escrotal, eles têm sim o testículo dentro da cavidade abdominal deles, beleza? Tá? Mas tem uma camada, um panículo, né? Eles têm um manto de tecido adiposo em volta dos testículos, que isola termicamente os testículos daquela temperatura corporal deles ali. Belezura? Alguma dúvida aqui em sistema reprodutor masculino? Não? Não, Rapê. Beleza, galera. Então, agora eu quero que vocês só percebam uma coisa aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. O desenvolvimento do sistema reprodutor masculino genital. Vamos ver se vai dar o que eu quero.
Ai, que lindinho. Esse aqui tá lindinho, mas não tá tão lindinho quanto o outro que eu vi. Deixa eu ver se esse aqui tá mais lindinho. Não, não tá tão lindinho, não. Desenvolvimento de sistema reprodutor masculino e feminino. Vamos ver. Eu tinha conseguido hoje mais cedo. Uma imagem mais bonitinha. Que tinha a ver com quase com essa aqui. Deixa eu fechar aqui momentaneamente. Ó, gente. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui tá bem bonitinha. Tá. Muito bem. Pronto. Achei. A que eu queria. Essas outras aqui que eu coloquei antes é quase a mesma coisa, só que não estão tão... Vou colocar essa aqui também. Vamos ver. Tá, para vocês entenderem. Olha aqui. Gente, olha que fantástico isso aqui. Olha aqui. Desenvolvimento da genitália externa. Genitália externa, gente, quando eu falar genitália externa, é exatamente os órgãos sexuais externos, tá? Em machos e fêmeas. Repare uma coisa, vocês já aprenderam em algum momento do ensino médio que nós, machos de mamíferos, temos no par sexual de cromossomos, nós temos um X e um Y. Vocês concordam comigo? Machos são XY. Vocês, fêmeas, são XX. Até aí ficou claro? Beleza? Tá. Repara uma coisa aqui comigo. Vem comigo, tá? Significa que você recebeu, tá? Esse cromossoma X aqui, quem é macho, tá? Do pai... perdão. Esse cromossoma Y do pai e o cromossoma X de quem, gente? Da mãe. Tá? Beleza? Então, ó... Por quê? Só machos têm Y. Se eu tenho Y, eu recebi Y do meu pai ou da minha mãe? Se só macho tem Y. Do pai. Do pai, concorda? Então, o único genitor que vai mandar Y para o filho, né? Que vai ser, obviamente, do sexo masculino, é o pai. Olha só, o pai ele pode mandar, já que ele é XY, ele pode mandar ou X... Então, ele forma espermatozoides do tipo X, ou ele pode formar espermatozoides do tipo Y. Desculpa. Agora aqui, olha a mãe. A mãe é XX. Então, ela só forma óvulo do tipo X. Porque na hora que tem a segregação independente dos cromossomos homólogos na meiose, para formar os gametas, e separa aqui, ela vai formar um óvulo X, mas do lado de cá outro óvulo X. Então, a mãe só tem gameta X. O pai, na hora que separa esses cromossomos homólogos aqui, ó, na meiose 1, né, a segregação independente dos cromossomos homólogos na anáfase 1 da meiose 1, ele pode produzir espermatozoides, ó, que tem o cromossoma X, tá aqui, tá? Cromossoma X. Ou ele pode produzir espermatozoides que tem um cromossoma Y, que está aqui. Ficou claro isso aqui? Tá? Então, nós, machos de mamíferos, produzimos dois tipos de gametas. Gametas X e gametas Y. Produzimos, então, espermatozoides X e espermatozoides Y. Então, nós somos heterogaméticos. Hétero, diferente. Gaméticos, gametas. Então, o sexo heterogamético nos machos de mamífero, nos mamíferos são os machos. O sexo heterogamético de mamíferos são os machos. Por que heterogamético? É o que produz gametas diferentes.
né? Então, todo macho de mamífero, seja cavalo, o cachorro, né, o porco, o boi, o homem, né, o chimpanzé macho, eles vão produzir espermatozoides do tipo X e espermatozoides do tipo Y. Ficou claro? Então, eles são heterogaméticos. Nós somos heterogaméticos. Agora, as fêmeas mamíferas, elas produzem gametas só do tipo X. Então, vocês são sexo homogamético. Homo igual, gamético, gametas. Vocês só produzem um tipo de gameta, gametas iguais. Todos os óvulos de vocês serão X. Ficou claro isso aí? Tá? Quem que determina o sexo do filhote? É o óvulo da mãe ou o espermatozoide do pai? Olha, a mãe ela só doa X. Quem determina, né, se isso aqui vai ser XX, é o espermatozoide. Se o espermatozoide X fecundar esse óvulo aqui, vai ser X com X. Então vai ser uma fêmea. Se o espermatozoide Y fecundar isso aqui, vai ser X com Y. Então vai ser um macho. Ficou claro isso aí? Então, é o macho do mamífero que determina a sexagem da prole, o sexo da prole. Ficou claro? Por quê? É sempre o sexo heterogamético que determina o sexo dos filhos. Porque o sexo homogamético vai doar só um tipo de cromossoma. O homogamético doa só um tipo. No caso dos mamíferos, o sexo homogamético são as fêmeas e doa só X. Tá? Ok? Vocês mulheres têm 2X. Um X de vocês veio de quem? Do pai e outro da mãe. Da mãe, aqui, ó. Vocês receberam o X da mãe, concorda? E outro do pai, que é igualzinho, ó. X com X. Vocês são XX. Beleza, tá? Agora, eu sou XY aqui, ó. XY. O meu X eu recebi de quem? Mãe. Da mãe. Porque você podia falar, mas seu X você poderia ter recebido do seu pai. Mas se meu pai mandou X, minha mãe mandou Y para mim, porque obrigatoriamente um tem que vir do pai e um tem que vir da mãe, ficou claro? Não pode vir os dois do mesmo genitor. Aí se você falar que meu pai que mandou o X para mim, aí esse Y aqui, ó, que é menor, né? É assim, ó. Beleza? Olha lá. X e Y. O cromossomo Y é menor que o X, tá? Que são os cromossomos sexuais, X e Y. Vai. Não. Obrigatoriamente esse Y veio do meu pai. Então, esse X tem que vir do outro genitor. Então, veio da minha mãe, tá? Vocês, mulheres, sempre vão doar X para os filhotes. Ponto. Quem vai determinar se aquilo ali vai ser fêmea ou macho são os espermatozoides. Entendeu? Então, espermatozoide X fecundou óvulo X, então vai ser fêmea. Espermatozoide Y fecundou o óvulo, que também sempre é X, esse cara vai ser macho. Até aí ficou claro? Então, esse sexo aqui é chamado de sexo heterogamético. Beleza? Tá. Então, reparem uma coisa. Gente, mais ou menos, tá? Até a terceira semana de gravidez, tá? Até mais ou menos a terceira semana. Deixa eu ver aqui. Isso é. Né? Até mais ou menos a terceira semana, 2 meses. Terceira semana não, terceiro mês, desculpa. Até mais ou menos o terceiro mês de gravidez, tá? Até mais ou menos o terceiro mês. Olha aqui, gente, até o terceiro mês de gravidez, aqui é um embrião, é um filhotinho dentro do útero da mãe dele, tudo bem? Olha só, o embrião, tá, de mamífero, e no caso humano, né, até o terceiro mês da gravidez humana, se você fizer um ultrassom, você vai ver uma cauda, você vai ver um tecido, você vai ver ânus, aqui ó, ânus, beleza? E você vai ver aqui, olha lá, ó, um buraco. Olha lá, um buraco. Então, se você fez esse ultrassom, mais ou menos, né? Lá no segundo mês e meio, terceiro mês, você vê um buraco. Todo mundo tem um buraco ali entre as pernas. Ficou claro? Não importa se é XY, se esse feto é masculino ou se esse feto é feminino. Não importa. Agora acontece o seguinte. Olha só, todo mundo foi igual. Eu fui igual a você, todo mundo foi igual, tá?
até mais ou menos lá o terceiro mês de vida intrauterina. Só que acontece o seguinte, olha, nesse cromossoma Y aqui, ó, nesse cromossoma Y, eu tenho exatamente nessa região aqui embaixo dele, ó, que eu vou colocar de preto, nessa perninha dele aqui, ó, do cromossoma Y, eu tenho um gene que é chamado de gene SRY. Tá? Um gene que é chamado de SRY. Ficou claro isso aí? Tá? Ele está na perninha do Y. Ele não existe no X. Ficou claro isso aí? Tá. Acontece o seguinte, gente, olha só. Esse gene aqui, SRY, quando ele está no Y, então quem é XY obrigatoriamente tem um gene SRY. Não é isso? Tá? A grosso modo, na maioria dos casos, geralmente. Né? Se eu sou XY, no Y tem esse gene aqui, ó. Esse gene, depois de transcrito no RNA mensageiro e traduzido numa proteína, essa proteína faz ter diferenciação nessa estrutura toda aqui, ó. Qual diferenciação? Esse bulbozinho aqui, ó, começa a virar a glande do pênis, tá? Essa depressão chamada aqui, ó, dobra uretral e depressão uretral, ó, começa a virar uretra e começa a virar o corpo do pênis. E essa projeção aqui, ó, lábio escrotal, começa a virar o escroto, a bolsinha. E isso foi determinado pelo gene SRY, que está na perninha do cromossoma Y, na parte de baixo do cromossoma Y. E isso aqui desenvolve, olha só, essa cabecinha então vira a glande do pênis, a cabeça do pênis, né? Essa membranazinha aqui, ó, que estava clara, que seria os pequenos lábios na mulher, vira a pele que envolve o pênis e forma inclusive o prepúcio, aquela pelinha aqui que alguns homens têm, tá? E essa depressão aqui, ou projeção lábio-escrotal, vira o escroto, a bolsinha, o saco. E depois, quando vai chegar no final da gestação, os testículos saem da cavidade abdominal e descem aqui, ó. Ó que bonitinho. Desceu. Aí, quando ele nascer, ele já nasce com o saquinho ali, com os baguinhos dele, o testículozinho, ficou claro? Mas essa diferenciação a partir disso aqui que era aberto, foi determinado pelo gene SRY que estava no cromossoma Y. Ficou claro isso? Tá? Então, a diferenciação, a especialização, tá, dos tecidos para formar os órgãos da genitália externa masculina vem do gene SRY que está no cromossoma Y. Portanto, só quem tiver cromossoma Y é que vai ter diferenciação para formar pênis, glande, né, corpo do pênis e bolsa escrotal. Vocês concordam comigo? Porque olha aqui, quem tiver só X, aqui, ó, aqui não existe Y. Se não existe Y, não forma aquela proteína por transcrição e tradução que faz ter prolongamento dessa região para formar o corpo do pênis, nem a glande. Então aqui, ó, forma-se o clitóris. Essa membrana aqui, ó, vira os pequenos lábios, tá aqui, ó, tá? Azulzinho claro, roxinho claro. Essa abertura aqui, olha lá, ó, a abertura que já existia em todo mundo, vira o meato vaginal, ou seja, a entrada ali do canal vaginal, né, que dá vulva, quando você abre a vulva você vê, beleza? Tá? E essas projeções aqui, ó, tá? Lábio escrotal vira os grandes lábios, beleza? Que tem ali, né, tecido epitelial e adiposo, né, nos grandes lábios. E aqui, ó, formou então grandes lábios, pequenos lábios. Isso aqui é a vulva, a parte externa. Ficou claro? Olha o canal vaginal aqui, ó, a abertura da vagina, tá? Aqui a glande clitoriana, o clitóris, que é análogo ao pênis. Então você vê que é o seguinte, olha, o pênis masculino, né, ele é análogo ao clitóris. Ficou claro? Eles vieram da mesma estrutura. Os grandes lábios vieram da mesma estrutura da bolsa escrotal.
Tanto que quem já viu o nenenzinho quando nasce novinho, né, vai trocar a fraldinha, parece que tem uma cicatriz aqui no saquinho dele, assim, ó. Às vezes é avermelhadinha, às vezes é um pouquinho mais escurinha, tá? Por quê? Porque a membrana ali se juntou para formar a bolsa escrotal. Beleza? Mas detalhe, aqui continua então aberto e formou pequenos lábios, grandes lábios e clitóris, porque não existe Y. Porque se existisse pelo menos um Y, o Y tem um gene SRY, que vai determinar a formação da genitália externa masculina. Ficou claro ou não, galera? Sim ou não? Vamos ver se ficou claro, se vocês entenderam o que eu falei. Olha aqui. Eu tenho um indivíduo que no par sexual, ele tem, na verdade, 3 cromossomos. É uma trissomia sexual. Ele é XXY, XXY. Isso aqui determina uma síndrome chamada de Klinefelter. Klinefelter. Klinefelter, não Gelter, Felter. Isso aqui, ó, síndrome de Klinefelter. Eu pergunto para vocês, uma pessoa que tem cariótipo para Klinefelter, ou seja, no par sexual, ao invés dele ter par, uma dupla de cromossomos sexuais, ele tem um trio. Ele tem X, X e Y. Alguém mandou cromossomo a mais para ele. Ou foi o óvulo da mãe, ou foi o espermatozoide do pai, tá? Mas vamos lá. Repara uma coisa. Esse cara que tem síndrome Klinefelter, ele vai ter a genitália externa masculina ou feminina? Não. Os dois não, Léo. Os dois não. Não. Ele tem Y. Se tem Y, tem um gene SRY. E quem estimula a diferenciação aqui é X ou é o gene que está no Y? O Y. Então ele tem genitália masculina. Tudo bem que a genitália vai ser infantilizada, não vai desenvolver, tá? Os testículos, o pênis, mas a genitália dele é masculina. Gente, se tem um Y, vai diferenciar. Esse buraquinho ali que vocês viram, ó, vai diferenciar. Agora, repara uma coisa. Eu tenho uma outra alteração cromossômica sexual, beleza? Que é X0. X e não tem ninguém acompanhando X. Isso aqui é uma síndrome chamada síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Eu pergunto, quem tem síndrome de Turner tem a genitália externa masculina ou feminina? Tem Y? Não. Então a genitália é feminina. Olha, a superfêmea, ela é XXX aqui, ó. XXX. Tá? É um problema, uma alteração cromossômica. Mas esse embrião, quando nascer, né, vai ter genitália externa masculina ou feminina? É só você se perguntar, tem Y? Não. Então a genitália externa vai ser feminina. Tá? Olha aqui, esse cara aqui, ó, não nasce, tá? Esse embrião aqui não nasce. Não nasce. Tá? Ele é XXXY. A genitália desse embrião aqui vai ser o quê? A genitália externa? Ele é abortado, porque não é compatível com a vida. Tem Y, é masculina. Ficou claro? Esse cara aqui, ó, esse aqui nasce. O XYY é chamado de duplo Y, tá? Duplo Y. O duplo Y. Qual que é a genitália dele? Masculina ou feminina? Isso, ficou claro, galera? E vou falar rapidamente aqui, ó, rapidamente, porque eu quero chegar num outro ponto ali, para poder, aí, a aula que vem eu falo só de gametogênese. Gente, olha o que descobriram. Repara. Nasceu menininha, tá? Com a vaginazinha lá bonitinha. Ficou claro isso aí? Cresceu, mulher, beleza. Só que nas Olimpíadas eles perceberam que essas mulheres eram um pouco mais fortes que outras mulheres. E aí depois, com o advento da citogenética, né, que a gente faz a análise dos cromossomas das células, eles viram que essas mulheres... Gente, o fenótipo é mulher, totalmente mulher, beleza? Não é mulher trans, não é isso não, é mulher. Só que quando for olhar as células dessas mulheres, elas têm XY.
que aconteceu com essas mulheres? Aconteceu isso aqui, olha. Geneticamente, elas são sexo masculino, porque elas são XY. Só que o Y delas não tem esse pedacinho aqui, ó. Essa perninha aqui, ó. Se ela perdeu esse pedaço de DNA, ela perdeu o gene SRY. E se perdeu o gene SRY, vai diferenciar em genitália externa masculina? Não. Entendeu? Então, esse embrião era um embrião masculino, era XY, mas que teve um defeito que perdeu a perninha do Y, portanto, perdeu o gene SRY e não diferenciou genitália externa em genitália masculina. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, são mulheres XY. Elas são geneticamente homens, mas não são homens, porque todo o desenvolvimento hormonal, tá? Todo o desenvolvimento da genitália, do hipotálamo, de desejo sexual, tudo foi masculino ou feminino, sendo que perdeu o SRY. Feminino, entendeu? Então elas são geneticamente homens, machos, são XY, mas fenotipicamente mulheres, são mulheres. Ficou claro isso aí? Beleza? Tá? E por fim, tá? Por fim, vocês lembram disso aqui, ó, que tem uma entrada, né, do canal deferente pelo músculo reto abdominal? Então acontece o seguinte, gente, muitas vezes aquela musculatura ali, ó, cadê? Aqui, ó, essa musculatura aqui fica flácida e uma alça do intestino pode descer para o saco, para a bolsa escrotal. Isso é chamado de hérnia inguinal. Então vamos limpar essa bagunça e vamos colocar a hérnia inguinal e terminar com hérnia inguinal aqui para vocês, tá? Terminar nossa aula com isso aqui, ó. Ui, senti até dor ali para esse moço que está carregando essa pedra. Aqui, gente, ó. Se esse cara não fazia exercício, tá? Tá com a musculatura aqui do abdômen, né? Pouco desenvolvida, flácida e carrega um peso, na pressão dele levantar, uma alça do intestino pode atravessar aquele buraquinho e parar, então, na bolsa escrotal dele. Então, vamos ver imagens aqui de hérnia inguinal. Olha aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Nossa Senhora. Olha aqui. Deixa eu ver se tem uma outra imagem mais bonitinha aqui. Essa foi essa que eu peguei. Essa aqui, ó. Vou abrir elas aqui para você, ó. Olha aqui, gente, olha. Repara, isso aqui é a musculatura abdominal. Vocês lembram que eu falei que, ó, testículo, epidídimo, canal deferente, ele perfura a musculatura abdominal e entra na cavidade pélvica para depois passar do lado da bexiga, entrar ali nas glândulas seminais, né, na próstata, encontrar com a uretra e depois sair, beleza? Tá? Então, repara, aqui é uma abertura. Isso aqui é um músculo abdominal. Se você tem, né, uma fraqueza, né, nesse músculo abdominal e faz uma pressão, vai carregar um peso, um pedaço do intestino abre esse buraquinho e desce e vem até a sua bolsa escrotal aqui, ó. Ficou claro isso aí? Beleza? Então isso é chamado de hérnia inguinal. Por isso que muitas vezes, não sei se já ouviu falar, né, que nossa, nem deve doer, né, Léo? Imagina. Por isso que às vezes eles falam no interior para a criança não carregar muito peso. Por quê? A musculatura do abdômen da criança já está bem estruturada? Não, é uma musculatura mais fraca. Então, se ela pegar um peso, ou continuamente pegar um peso muito mais do que ela é capaz, né, de suportar, ela força o corpo, contrai o abdômen, espreme os intestinos para levantar aquilo. Então, uma alça do intestino começa a forçar o canal inguinal e, de repente, puf, passa. Aí vai ter hérnia inguinal. Geralmente é o seguinte, isso não vai acontecer na infância. Mas como forçou a vida toda, começa a abrir. E aí, quando ele for um adulto, ainda mais que é obeso, né? Sedentário, não faz exercício e tal, a tendência de ter hérnia inguinal é grande. Ficou claro? Aqui mostrando, olha só, o intestino saindo pelo músculo e vai descer lá para a bolsa escrotal. Beleza? Pergunto eu vocês, mulher pode ter essa hérnia inguinal direta? Não, mulher não tem esse buraquinho, ela não tem ducto diferente, não é? Agora, a mulher pode ter essas hérnias aqui, ó.
Ô, filho, não faz isso comigo, não, que eu quero terminar a aula na hora certa. Gente, 1 minuto só, tá? E eu já encerro. Aqui, ó, olha só. Isso aqui é hérnia inguinal direta, que passou naquele orifício do ducto diferente. Aí uma alça intestinal tá saindo aqui, ó. Mulher não tem isso não, tá? Agora, isso aqui é hérnia umbilical. É onde, já ouviram falar que menino que chora muito, o umbigo estufa para fora? Né? O povo do interior fala isso. Por quê? A musculatura ali do bebezinho ainda não tá legal, né? O umbiguinho ainda não curou, né? Se ele força muito no choro, pode empurrar uma alça intestinal pelo umbigo, porque a musculaturazinha dele aqui não tá totalmente fechadinha. E aí vai ter aquele umbigo estufado, né? Que você aperta assim, parece aqueles pula-pula de criança, sabe? Beleza? Então, geralmente faz cirurgia, né? Isso aqui é uma hérnia incisional. Se você fez uma cirurgia, fez uma incisão cirúrgica, cortou o músculo aqui reto abdominal, e o médico falou, ô camarada, tanto homem quanto mulher, fica de repouso. Você tem que ficar de repouso, tem que esperar tirar os pontos, você tem que usar aquele colanzinho macaquinho. Ah, não, eu sou macho, eu não uso. Cara, ou mulher, tanto faz, né? Se você não seguiu o que o médico falou, esse músculo pode abrir e uma alça intestinal sai. Então, foi uma hérnia por causa de cirurgia. Então, tanto machos quanto fêmeas pode ter a incisional, pode ter umbilical, pode ter a femoral e pode ter a inguinal indireta. Porque essas duas aqui, ó, elas passam entre a musculatura ali do abdômen. Você que nunca malhou, você, né, que é super sedentário, que tá ficando obeso, tá? Que vai carregar um peso, você pode ter essas hérnias aqui, ó, inguinal indireta e femoral, tanto macho quanto fêmea. Agora, a inguinal direta passa pelo buraquinho do ducto diferente. A hérnia inguinal direta, só quem pode ter é quem, gente? Macho ou fêmea? Fala aí pra mim. Macho. Beleza. Ok? Então, turminha, para aula que vem, a gente termina, então, isso aqui, ó, gametogênese. Tá bom? E aí dá uma lida já na página 109 da apostila 1 que eu já pedi para vocês. E aí, qualquer dúvida me mandem. Tá bom? Então, joia, foi ótimo estar com vocês. Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Qualquer dúvida vocês podem mandar lá via Zap, tá? E é isso. Gabi, eu que agradeço aí, Gabi. Valeu demais também, Rafa. E eu vou ver, Gabi, se eu consigo mandar para o YouTube e mando o link para você via YouTube para você assistir a aula da semana passada. Combinado? Beleza, então. Valeu, gente. Gente, beijo, bons estudos, bom descanso também, tá? Beijão, bom fim de semana.